Saudações educacionais e pedagógicas a todos e todas. Uma alegria de retornar a este nosso encontro para conversarmos sobre uma questão importantíssima e que está, de certa forma, ligada à história e à vida de muitas outras pessoas. Certamente muitos irão se identificar com esta nossa conversa de hoje. Historicamente, nós observamos uma certa dificuldade para com esta disciplina específica que nós trataremos neste nosso encontro, nesta nossa conversa, que é exatamente uma das áreas exatas, uma das ciências exatas que mais chama a atenção, quer positivamente para alguns, quer de forma, infelizmente, negativa e dificultosa para outros. Se trata da matemática. A matemática sempre foi o calcanhar de Aquiles para muitos, inclusive dentre eles eu me incluo, porque sempre para com a matemática tive dificuldade e ela, de sua parte, respondia a mim com a mesma intensidade de dificuldade. Mas, ao tomar parte dos fundamentos da matemática, disciplina que está dentro do currículo de formação do professor, ou daquele que está num processo de formação, como é o meu caso, em licenciatura em pedagogia, e aí vem-nos a matemática. A primeira coisa que eu desejei fazer era, evidentemente, correr dela. Passei a vida inteira sofrendo com esta disciplina e agora chego aos bancos da faculdade e me deparo com ela. Mas a matemática, ela precisa ser desmistificada. E o processo educacional, pedagógico da matemática precisa ser muito melhor entendido, compreendido e assimilado. Para minha surpresa, ao tomar parte da disciplina Fundamentos da Matemática, me vi observando um outro lado que jamais imaginara sobre a matemática. E a isso muito se deve a figura do querido amigo, professor Rodolfo Lima, que ao nos apresentar os fundamentos da matemática, nos enche os olhos de surpresa e de encantamento. E aí aquilo que outrora era visto como uma dificuldade, até mesmo como um certo trauma, agora ganha, com esta disciplina, um novo olhar. Se abre um novo horizonte de possibilidades. E aí nós entendemos um pouco mais da matemática e a sua aplicabilidade na vida prática, no cotidiano. E aí os números, que por vezes são tão difíceis, as equações que são intermináveis, elas deixam de ter este papel fundamentalmente numérico para agora, com o advento das novas tecnologias, também das metodologias ativas, os números agora se tornam também problematização. E quando isso se dá, se configura a matemática, tantas outras ciências. E aí o poder de interpretação de um problema se torna não somente uma questão estritamente numérica, mas também agora alfanumérica, porque há um processo de letramento que caminha junto com a ciência exata que é a matemática. E aí a matemática deixa de ser o vilão da história
deixa de ter e de apresentar aquele medonho monstro que são os números, para tornar-se algo mais prazeroso, algo que precisa ser também vivenciado. É por isso que uma frase, que inclusive é um bordão do professor Rodolfo, sempre chama-nos a atenção em suas aulas e provoca-nos a entender a matemática como uma ciência necessária. Matemática, tem o que fazer? Respondendo a esta provocação do professor Rodolfo, nós temos observado sim que a matemática tem o que fazer, porque evidentemente ela vai precisar da lógica, ela vai precisar de um pouco mais de esmero, de cuidado, ela vai ser necessário sim um exercício prático, mas a matemática pode sim ser algo simples, aplicável, por exemplo, através de um projeto pedagógico bem organizado, bem orquestrado, com a participação da comunidade acadêmica, da escola. E isso nós falamos em todas as etapas da vida escolar, da vida acadêmica, em todos os momentos de nossas vidas. Lá está a matemática, quer diretamente, quer indiretamente, quer de forma visível, palpável, quer de forma invisível. Quando nós, por exemplo, adentramos a um ambiente, sequer nós podemos imaginar que naquele ambiente há um sopro de matemática. E assim, quando nós vamos observar tamanho, quantidade, volume, quando nós vamos ver os números que são postos, por exemplo, para a aplicação da engenharia, e aí muito se utiliza desta ciência, ou num simples plano de construção de interiores, quando a arquitetura entra em cena para minimamente observar e otimizar o espaço e dar beleza, encantamento, lá está a matemática, nas entrelinhas, nos números, na métrica, na forma de como aquele projeto vai se dar na prática. Ou quando simplesmente uma criança, um filho, um sobrinho, alguém nosso, está brincando e compartilhando, quando possível era, né? Que na pandemia, felizmente, nós não podemos fazê-lo, mas está partilhando o seu lanche. E aí ele vai fracionar aquele lanche de tal forma que aquilo seja possível para saciar a si, mas também ao coleguinha, ao outro. Então, a matemática também nisto. A matemática em tudo, afinal. Por isso, dela não podemos correr, dela nós não podemos fugir, dela nós não podemos torná-la um monstro. Como, aliás, me desculpe a franqueza, fiz eu a vida inteira na minha vida de estudante. Sempre imaginando a matemática como um monstro do pântano que a qualquer momento iria poder devorar-me. Não me devorou. E agora, chegando aos bancos da faculdade, eu me vejo novamente com esta disciplina e agora de uma forma diferente, com a aplicabilidade desses fundamentos da matemática na iniciação educacional, nos anos iniciais, no básico, no fundamental, que, é claro, é o grande alvo de uma formação pedagógica, mas também possível até mesmo nas estatísticas, nas formas mais variadas de se imaginar a matemática. Espero que este tema, matemática, tem o que fazer, provoque-nos para nós quebrarmos este paradigma
da matemática e nós fomentarmos, enquanto professores, quer de forma mais específica, com uma licenciatura em matemática, quer através de forma mais generalista, como pedagogo, e aí tendo que aplicar também a matemática nos anos iniciais, que nós quebremos essas barreiras, essas indiferenças e essas até mesmo insensibilidades para com a ciência da matemática e façamos com que seja algo mais prazeroso, mais simples, através de um game, através de um jogo educativo, através de um projeto pedagógico de robótica ou de qualquer uma outra forma, mas contanto que o currículo e a disciplina de matemática seja aplicada de forma coerente, de forma necessária, de forma viável, com os pés no chão, tendo em vista a realidade, mas jamais esquecendo-se de que a matemática, enquanto ciência exata, é sim uma necessidade. E mais do que nunca, nós vemos os índices, quando se trata especificamente de se medir a questão educacional através da língua portuguesa e da matemática, os processos avaliativos nos demonstram a necessidade de que nós possamos fomentar o estudo desta ciência exata que é a matemática. Nós só seremos um país desenvolvido, nós só seremos uma potência econômica quando os números estiverem tão próximos a nós que já façam parte de nós. E, sendo parte de nós, sejam também integrantes de um currículo que é aplicável, que é possível de ser entendido de forma muito simples, de forma com que todos, alunos, mas também professores, possam entrelaçar-se na busca da melhoria destes números educacionais, destes índices educacionais no tocante ao ensino da matemática, mas também de todas as outras áreas, porque, enfim, somos seres complexos e, como tal, nós precisamos adicionar conhecimento, subtrair dificuldades, multiplicar possibilidades e condividir esperanças. E assim nós teremos sim a matemática com o que fazer, fazendo a diferença na vida, na história, impactando vidas. Muito obrigado. Se você curtiu o nosso vídeo, comenta lá nas redes sociais, tanto nas nossas redes pessoais, como também do Grupo Patuense, neste nosso encontro do Educação em Tela, toda segunda-feira, às 17 horas, pelo streaming do Grupo Patuense, através das redes sociais, do Facebook, do Instagram, do canal no YouTube, do site. E se você gostou mais ainda, compartilha. E assim nós vamos fazendo com que a educação seja também uma educação voltada para a matemática e a sua aplicabilidade. Tchau e até mais!